Oi, pessoal! Bom, hoje a gente vai estar dando continuidade ao conteúdo de História 1 e a gente vai falar hoje sobre a Igreja Medieval. Essa igreja, a gente tem que lembrar que nesse período do Império Romano, a Igreja Católica, principalmente a religião cristã, ela deixou de ser uma religião perseguida e passou a ser a principal adotada nesse período. Assim sendo, a gente observa que o triunfo do cristianismo no final do Império Romano, ele contribuiu para a forte religiosidade que marcou a mentalidade medieval. Nesse período, foi colocado à sociedade, principalmente, como se fosse uma obrigatoriedade. Essa população agora ela pertencia à igreja cristã e via nessa religião como um refúgio, principalmente as atrocidades cometidas pelos imperadores. O clero ele monopolizava o saber e serviu de condutor da cultura do mundo medieval. Bom, todo o conhecimento, todas as respostas que a população ela tinha, todos os questionamentos, aliás, todas as perguntas que a população tinha, o clero, a religião dava uma explicação. E esse clero, ele era o detentor, era quem detinha todo o conhecimento, todo o saber da época. A igreja ela acumulou uma enorme riqueza material, poder temporal e uma grande influência espiritual. Bom, nesse período a Igreja Católica ela recebia muitas doações, principalmente dos grandes senhores feudais. Olha aí, as doações de terras feitas pelos nobres, a venda de indulgências, ou seja, o perdão, relíquias sagradas e cargos eclesiásticos, e a arrecadação de impostos transformaram a igreja numa grande propriedade de terra que era conhecida como a Grande Senhora Feudal. Bom, muitos nobres da época, muitos senhores feudais, eles doavam terras à igreja porque era uma maneira deles serem perdoados pelos seus pecados. Muitos desses ricos e detentores de muitas terras, muitas vezes eles não tinham para quem deixar, ou se tinham, eles faziam essa doação voluntária para a Igreja Católica, fazendo com que fosse uma das instituições mais ricas da época. E com o passar do tempo, ela foi acumulando muitos territórios. Bom, como que dava a questão da organização da hierarquia? Afinal de contas, era uma instituição muito grande e muito organizada. No século V foi completado o processo de hierarquização da igreja. Os sacerdotes eles dividiam-se em duas categorias. A gente tinha o clero secular, que eles viviam fora dos mosteiros, e nós tínhamos também o clero regular. Esse clero secular, ele era hierarquizado com o Papa, né, que era o chefe, a autoridade máxima, é como se fosse o representante de Deus aqui na Terra, e aí vai entrar em choque muito com o que se acreditava, porque o imperador era esse representante, era para ser o imperador, o adorado, a figura de destaque, como um deus. Agora, a gente vai ter sim essa figura do imperador como um deus, mas principalmente o Papa, que ele vai deter tanto o poder espiritual, como também da administração da igreja. A gente tem um arcebispo, né, que é responsável por um agrupamento de dioceses, e o paroco, que é responsável pela paróquia, as igrejas locais da época. Esse clero regular nós chamamos os monges que ficavam recolhidos em mosteiros e dedicavam seu tempo a atividades religiosas, agrícolas, pastoris, artesanais e intelectuais. Exemplos eram os beneditinos, dominicanos e franciscanos, que cresceu muito nesse período. Bom, a questão das investiduras, ou seja, as nomeações. No século X, o imperador Otto I, que era do Sacro Império Romano-Germânico, ele passou a intervir nos assuntos da igreja, nomeando seus titulares. Pessoal, nesse período a gente vai ver principalmente a junção do clero e do Estado. E agora esses imperadores, eles iam intervir não só nas questões administrativas, da sociedade, da população, mas também na igreja. No século XI surgiu um movimento religioso que pretendia acabar com essas investiduras, no período do Papa Gregório VII, causando uma crise entre a igreja e o Império Sacro Germânico. Ou seja, nesse período aqui, não mais o imperador iria intervir em assuntos do clero. Agora, o clero já se tornava independente. Olha aí, com a Acordata de Worms,
O conflito foi resolvido. Caberia ao Papa a investidura espiritual e ao imperador a investidura temporal dos bispos que deveriam jurar fidelidade ao imperador. Olha aí o que aconteceu. Agora, em vez do imperador ele intervir nos assuntos da igreja, a igreja era livre. Ela mesma poderia fazer tomar as decisões espirituais, saber quem colocaria nos cargos, lembrando que ela tinha, de certo, uma parceria com o Estado, porque esse bispo colocado, ele deveria ajudar o Estado. As pessoas deveriam ser fiéis ao imperador, não pessoas que acreditassem numa religião e fossem rebeldes, fossem pessoas que se quisessem revoltar contra o Estado. Não isso. A função da igreja era fazer com que essas pessoas elas fossem cada vez mais submetidas ao Estado, pagassem impostos ao Estado e fossem refém dessa religião. Bom, esse assunto ele é bem curtinho, deem uma lida no livro, esse conteúdo está a partir da página 27 no livro de vocês. Boas aulas, bons estudos!